Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 10. Não sei se vocês que estão aí atrás estão tendo muito incômodo aí com o som lá fora, mas nada pode, nós não podemos abrir mão de cultuar ao Senhor. Já houve um dia, aí há algum tempo atrás, que uma escola de samba resolveu fazer aqui na frente, no frente mesmo, aqui a esquina com Esteve Júnior, e para entrar aqui, o caminhão de som aqui, e nós oramos ao Senhor, um milagre aconteceu, um caminhão de som aqui, mas um barulho infernal lá fora, mas quando você entrava aqui, não sei quantos irmãos lembram disso, quando vocês entravam aqui, vocês não ouviam nada, ouvia o louvor, ouvia como você está, era apenas um ruído lá fora, nada atrapalhou, e que nessa noite nada atrapalhe a comunicação da palavra no teu coração, amém? João capítulo 10, verso de 1 ao verso 18, João capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, assentado como os irmãos estão. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão, é salteador, é aquele porém que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduzem para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz. Repita comigo, reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus, porém, propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto virem antes de mim, todos quanto vieram antes de mim, são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Repita comigo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vem vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandamento recebi do meu Pai. Pai Santo, nós sabemos que essa palavra causou muita discussão entre os judeus, houve uma inquietação muito grande,
porque Jesus trouxe esse discurso. Falaram que o teu filho havia ficado louco, porque ele se colocou como a ovelha, ele se colocou como a porta, e nós como ovelha, e nós precisamos entrar nessa porta para achar o aprisco verdadeiro, ó Pai. Que nesta noite, Senhor, encontremos aprisco verdadeiro, ó Pai. Que nessa noite encontremos aprisco verdadeiro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra é muito conhecida, e eu quero compartilhar com você durante alguns minutos essa palavra, porque essa palavra ela é maravilhosa, e eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo alguns versículos que eu quero compartilhar. Pega uma água para mim, por favor. Alguns versículos que eu quero compartilhar. O Salmo 22 fala da morte de Jesus, o sofrimento e a vitória do Messias. Salmo 22. Jesus, em João capítulo 10, verso 11, ele diz que ele é o bom pastor que veio dar a vida pelo o seu rebanho. O Salmo 23, Jesus, o Salmo 22 fala da morte, o Salmo 23 fala da vida de Jesus como pastor, de Jesus que a sua vida, o seu pastoreio é para nos abençoar. Olhe para mim, preste atenção, tem uns que pensam que Jesus é somente para a salvação lá no céu. O compromisso com Jesus, eu aceitei a Jesus, mas vou viver lá no céu. Não é assim. A Bíblia diz que nós façamos aliançado, e nós começamos a viver uma vida pautada na vontade de Jesus. E o Salmo 23 fala disso, dele como pastor da ovelha. Eu sou uma ovelha, eu aceitei o pastoreio dele. Jesus não é pastor daquele que não aceita o pastoreio, ele é pastor daqueles que aceitam o pastoreio. Então, Salmo 22 fala da morte, Salmo 23 fala da vida, e o Salmo 24 fala da segunda vinda de Jesus. Salmo 24, a vinda da glória do Rei da Glória. É algo maravilhoso. E se você observar, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 4, se você observar, você vai ver a palavra de Deus se confirmando que Jesus virá. E Jesus virá, ele não virá de qualquer jeito não, Jesus virá fazendo barulho, Jesus virá e todos o verão. Jesus virá e a sua vinda há de ser notada em todo lugar. Olha, preste atenção o que diz 1 Pedro 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessável coroa da glória, incorruptível coroa da glória. Quando o sumo pastor, o bom pastor, o pastor dos pastores se manifestar, nós receberemos a coroa da glória. Hebreus capítulo 13, verso 20. Hebreus capítulo 13, verso 20, eu quero convidar que você ouça, leia, acompanhe o que diz a palavra de Deus. Hebreus 13, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, seja me perdi. Pelo sangue da eterna aliança, só até aí. Então, observe, irmãos, você encontra Salmo 22 falando de Jesus, aquele que é pastor ele morre
pelas suas ovelhas. O pastor que morre pelas ovelhas. Ele diz: ninguém vai arrancar da mão. Tem crente com medo de macumba. Tem crente com medo de olho gordo, tem crente com medo de bobagem, tem crente com medo de coisas supérfluas. Em nome de Jesus, você está muito mais acima dessas crendices. Jesus morreu na cruz para que você tenha vida e vida em abundância. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Então, esses salmos messiânicos apontam para Jesus como pastor, aquele pastor que morre, aquele pastor que dá a vida, aquele pastor que vem resgatar a sua igreja. E nesse mês de junho, as igrejas batistas do Brasil estarão celebrando no próximo domingo o Dia do Pastor. Nós entendemos e nós usamos essa figura de linguagem de pastor a partir desse pastoreio que houve no Antigo Testamento e no Novo Testamento, daquele homem que cuidava do rebanho. Olhe para mim, preste atenção, hoje nós vemos o contrário. Nós vemos homens que estão se lucupretando com o rebanho. Na hora mesmo de que a situação fica estreita, foge. Então Jesus classifica esse tipo de pastor como mercenário, como aquele que é o falso pastor. O pastoreio vai muito além do púlpito. O pastoreio é estar junto, é visitar, é poder abraçar, é saber o nome, é conhecer. O pastoreio é convívio. E Jesus, ele diz que o pastor, ele conhecia as ovelhas pelo nome, e as ovelhas a conhecia a voz do pastor. Eu acho muito interessante esse texto, sempre me intrigou. Eu não sei se o pastor botou nome em cada ovelha, mas o texto diz que ele conhecia as ovelhas pelo nome. Ele devia olhar assim, uma mais branquinha, outra mais ruivinha, e ele foi classificando as suas ovelhas para identificar as ovelhas. E Jesus disse assim: eu conheço vocês, eu sei o seu nome, eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade, eu te conheço, e eu quero dizer nessa noite, Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Não é um pastor falho como o pastor Eliezer, não é um pastor falho como o pastor Heraldo, não é um pastor falho como foi pastor Benilton, não é um pastor falho como foi pastor Jessé quando esteve aqui à frente. Jesus é o pastor dos pastores, não falha. Nós falhamos, mas Jesus não falha. É o sumo pastor. O pastor, a Bíblia diz que, e em primeiro lugar eu gostaria de classificar, que Jesus como bom pastor, ele é transparente. Então, em primeiro lugar, Jesus é transparente. Ele diz assim: aquele que entra pela porta é mercenário, e não entra, aquele que não entra pela porta é mercenário. Não entra pela porta, mas entra pela janela, entra pela outra via. Por quê? Se você vai entrar pela janela, você está entrando escondido. Se você está entrando pelos fundos, você está entrando para que ninguém te veja. Falta transparência. E eu quero dizer que o primeiro ponto que eu quero salientar aqui, que Jesus, ele disse, ele é transparente, ele diz assim: as ovelhas me conhecem, sabem o meu nome, as ovelhas me conhecem. Eu gosto muito da figura que nós temos nas igrejas evangélicas de família, porque a família conhece. Irmãos, eu posso enganar a Viviane, eu posso enganar Beth, eu posso enganar Benício, ainda mais que ele não ouve direito, ele nem sabe o que eu estou falando dele. Eu falei que eu te amo. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não engano a Jesus. Ele me conhece. A Bíblia diz que ele me conhece e ele me sonda. Eu engano a muito, mas não engano a Jesus. A palavra do Senhor diz que esse Jesus,
ele é transparente. Ele diz assim: as minhas ovelhas me conhecem a minha voz. Irmão, sabe o que é isso? A ovelha conhece a voz de Jesus. Você não tenha dúvida, você sabe quando Jesus está falando. O crente verdadeiro, a ovelha verdadeira, sabe quando a mensagem é do céu, ou quando é balela. Você sabe, você diz: Deus está nisso, Deus está falando comigo. Porque você conhece, você sabe que o Senhor está falando ao teu coração, e você não fica da mesma maneira, porque Ele fala, e quando Ele fala, muda as coisas. A Bíblia diz que Jesus, Ele tem essa transparência. Ele não vai fazer nada para te agradar, Ele quer o melhor para você. O bom pastor é transparente, o bom pastor não tem duas conversas, o bom pastor não é mercenário. Aquele mercenários são aqueles homens que o filme retrata muito bem, que ganham dinheiro para ir para a guerra. Vão e matam, mas não sabe por que o país está lutando, porque tem mercenários. Mercenário luta por dinheiro. Jesus não é mercenário, Ele não luta por dinheiro, Ele luta pela a sua vida, Ele luta, Ele morreu na cruz por você, Ele deseja que você tenha vida e vida em abundância. Não tem, o mercenário não tem objetivo, o mercenário não tem alvo, o mercenário não tem uma causa, o mercenário não tem uma missão. Qual a missão? Não sei, a gente vai levando, vamos aqui, vamos acolá, não tem uma missão. Nós temos uma missão, nós estamos aqui aguardando o novo céu, a nova terra. Sabemos que tudo aqui é provisório, sabemos que em breve Jesus voltará. Você cantava há muito tempo: um belo dia almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Paz e alegria, posso então sentir, Jesus Cristo já está por vir. E a gente recitava: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Jesus fala que o que é falso, presta atenção. E em segundo lugar, Jesus é transparente, mas em segundo lugar, o que é falso é inimigo das nossas vidas. Repita comigo: o que é falso é inimigo das nossas vidas. Jesus continua falando, Jesus estava falando esse texto, o contexto desse texto é que Jesus estava pregando para os fariseus. Observe que João capítulo 9, você tem uma compreensão muito boa disso que eu estou falando, porque isso ficou claro, porque houve um incômodo da parte dos fariseus, dos religiosos da época. Jesus se apresentando como bom pastor, e isso houve um incômodo muito grande da parte dele. Capítulo 9, Jesus se revela aos fariseus, porque Jesus havia curado um cego. Jesus, ao curar um cego, houve uma pergunta daquele cego: quem te curou? E o cego disse que era Jesus, e aqueles fariseus estavam querendo persuadir o cego a dizer que Jesus era um pecador. Quem era esse Jesus? E tem uma palavra desse cego que eu gosto muito. Perguntaram a ele: quem foi que te curou? Ele falou assim: quem me curou eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quem me curou eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que testemunho maravilhoso, irmão. O que você vai falar para o seu amigo, para a pessoa que convive contigo? Você sabe teologia? Não. Você sabe de cor a palavra de Deus? Não. Mas uma coisa eu sei, eu tive um encontro com Jesus. Acabou. Nós, e eu me incluo das igrejas batistas, há muito tempo nós falávamos para o novo convertido: fique calado, você é novo convertido. Você agora é novo convertido, você não pode falar.
Ao novo convertido, ficava velho convertido e calado. Fazia parte do nosso grupo, o velho convertido e calado. E na realidade, você não precisa, o novo convertido não precisa fazer um tratado teológico. Ele tem que falar daquilo que Jesus fez na sua vida. É isso. E aquele homem falou assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quem é ele, o nome dele eu não conheço. Irmãos, somos às vezes cegos, somos e não queremos ver. O capítulo 10 é uma maneira didática de Jesus falar àqueles homens. O capítulo 10, verso 6, diz assim: e lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido da parábola. Eles não compreenderam o sentido da parábola. Porque Jesus estava contando uma parábola do pastor que entra, do pastor que leva as ovelhas para o curral, do pastor que fala e a ovelha ouve, e o pastor, do falso pastor que foge quando vê o problema. E a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, os inimigos ficaram bastante confusos com essa palavra. E Jesus, ele complica para aqueles homens quando ele diz que explica essa parábola, ele conta a parábola, como eles não entenderam, agora Jesus vai ser didático, ele vai explicar. Aí, verso 7 do capítulo 10, diz assim: Jesus lhe afirmou novamente, agora ele vai ser o didático, ele vai explicar: em verdade vos digo que eu sou a porta. Repita comigo: Jesus é a porta. Irmão, não tem como eu aceitar Cristo sem estar envolvido, se não passar pela porta. Eu tenho que passar pela porta, eu tenho que me envolver. Não dá como estar servindo a Jesus, seguindo a Jesus, se eu não passar pela porta. Passar pela porta significa envolvimento. Se alguém passar por mim, será salvo, entrará e sairá, verso 9, e viverá uma vida de abundância. Olha o que Jesus está dizendo, capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar, será salvo. Repita comigo: se alguém entrar, será salvo. Mais uma vez. Então Jesus é a porta. Jesus, ele se coloca como bom pastor. Ele diz assim: eu sou a porta que pega as ovelhas e leva as ovelhas para o curral. Pastor Hernani Dias Lopes, explicando esse texto em um dos encontros na CEPAL, ele falou algo muito interessante. Ele disse que existiam dois currais: o curral do verão e o curral do inverno. E no curral e quando era frio, as ovelhas iam para um determinado curral, que era o curral do inverno, que era preparado para aquecer as ovelhas. Mas quando estava muito calor, as ovelhas iam para um curral à margem de um rio, porque era fresco, porque a ovelha precisava se refrescar, precisava ter uma noite agradável. Porém, esse curral tinha uma porta, e as ovelhas entravam pela porta. Eu estive na semana passada visitando o irmão Mário e a Dalila e o Felipe. Estive numa fazenda e vi como que a porta é feita para que nenhum animal passe, somente o homem. Tem umas divisões que o animal não vai conseguir fazer esse zigue-zague. Jesus está dizendo: eu sou a porta, e essa porta eu abro e a ovelha entra. Se eu não abrir, a ovelha não entra. Ele diz: eu sou a porta. Você precisa bater, você precisa querer entrar. E Jesus disse que ele vai abrir, e você entrará e sairá e viverá em abundância. Eu gosto muito dessa expressão: eu entro, eu saio e vivo em abundância. Então, eu entro, eu tenho uma experiência com Jesus, mas saio e vou falar da experiência que eu tive com Jesus.
Jesus não me salvou para que eu fique disputando com o outro quem fala melhor línguas estranhas, quem canta melhor. Jesus disse: seja salvo, entre e saia e vai falar de Jesus aos outros. Então, ou seja, no seu trabalho, fale de Jesus. Se alguém passa por mim, será salvo. Entrará e sairá e viverá uma vida de abundância. Por último, verso 12, mostra o falso. Quem é o falso? Aquele que não é pastor. Aquele que não é pastor. No primeiro perigo, foge. No primeiro problema, desaparece. Na primeira tempestade, entrega os pontos. E Jesus, ele está dizendo que o que não é pastor vive na superficialidade. Às vezes você vê algo, uma estrutura montada, mas você não sabe o preço que foi para chegarmos até aqui. Eu consegui, num computador que eu estava vendo, me parece que foi da Dalva, um computador antigo que Dalva não usa mais, várias fotos desse espaço aqui, numa época que só misericórdia. Tudo quebrado, tudo muito ruim. E a gente fazendo festa da obra aqui, várias fotos que marcam muito bem essa trajetória. E eu fiquei olhando, algumas vezes nós fazíamos a loucura, nós estávamos aqui no culto aqui, nós descíamos e encerrava aqui, um último hino ou uma oração aqui. E a Ana está sempre registrando, eu acredito que tenha sido ela, alguém tirou muitas fotos da igreja aqui nesse espaço, quando tudo estava quebrado, quando não se tinha, aqui tinha esgoto, aqui a céu aberto, mas a igreja pagou o preço. Jesus está falando que a ovelha, ela não é superficial, ela se envolve na batalha, ela se envolve nos problemas. Se você está com problema, se você está com dificuldade, se você tem, nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus pela irmã Fátima, mãe de Andréia, Maria de Fátima. Quem conhece a Maria de Fátima? Pouquíssimas pessoas, mas pelo nome, de tanto você orar, parece que você já é íntimo dela. E o que era impossível quando a Andréia saiu daqui desesperada para Brasília, agora já virou, talvez, não era bem assim. Era assim, mas o poder da oração entrou. Nós queremos às vezes amenizar, não, porque houve uma precipitação. Não, se não ora, meu irmão, nós estaríamos hoje tentando consolar a irmã Andréia, porque há poder na oração. E quando você se expõe, quando você se envolve, e quando você começa a compartilhar, e quando você passa pela porta, então tudo muda. Os fariseus interrogaram o cego, dizendo: quem foi esse? E ele disse assim: eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Hoje eu quero convidar você, nessa noite, a permitir que Jesus, o bom pastor, nesse mês em que nós comemoramos o dia do pastor, nessa igreja que nós temos, para desespero de algum, para alegria de outros, e para a honra e glória do nome do Senhor, muitos pastores, nós gostaríamos de convidar você a se alegrar conosco pelo verdadeiro pastor Jesus Cristo. Ontem nós fizemos uma reunião e fizemos a abertura do colegiado de pastores. Eles receberam a função de cada um impresso, o que cada um há de fazer, porque nós queremos trabalhar com um grupo de pastores, homens, mulheres de Deus, que sejam instrumento nas mãos do Senhor. Você sabe o que é envolvimento? Envolvimento são os jovens que vêm aqui 5 horas da tarde, talvez você esteja dormindo, mas 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, estão aqui ensaiando para apresentar-se no culto. Ana e Yuri, ontem até 9 horas da noite, preparando o amanhecer com Deus. As irmãs que ficaram desde as primeiras horas do sábado, preparando um almoço para que hoje você pudesse almoçar.
Quanto essas pessoas ganham? Quanto essas pessoas ganham? O que elas ganham? Elas ganham o envolvimento com Jesus. Envolvida com a obra, então não tem preço. O envolvimento com Jesus faz com que nós trabalhemos, nós nos envolvemos, nós possamos estarmos juntos e sempre glorificando a Deus. Nessa noite em que nós comemoramos a ceia do Senhor, que nos convida a uma comunhão, eu quero convidar você, permita que Jesus, o bom pastor, complete essa palavra no seu coração. Amém? Repita comigo: Jesus é o meu bom pastor. E ele disse assim, verso 15 de João 10, verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pergunta a você nessa noite: você conhece a Jesus? Fique de pé, vamos recitar esse versículo que o Jonas compartilhou. E eu quero orar com você, chamar nossos irmãos diáconos, nossa pastora que está aqui ajudando, os irmãos que estão exercendo esse ofício do diaconato nesse dia. Essa jovem bonita aqui é a Carol, seminarista da nossa igreja. André, esse jovem elegante, nosso seminarista. Nossa missionária Jeane, nosso querido casal, esse casal abençoado do Senhor, eles estão nos ajudando. Então eu quero convidar você nessa noite, que você possa estar glorificando ao Senhor conosco. Nós pedimos que houvesse uma mudança, Maria permitiu que nós fizéssemos assim, para dizer que o trabalho para o Senhor não precisa de rótulo, não precisa de rótulo, não tem o título, mas estão fazendo o ofício. Envolvimento com a obra, amém? Envolvimento com a obra do Senhor. Nós perdemos muito quando nós rotulamos as pessoas. Eu quero orar, pedir que a Jeane, nossa missionária, mulher de Deus, Jeane tem um carisma que ela mesma não entende, aonde ela chega, e ela já provou isso. Ela vai para a Bahia, ela vai para São Paulo, ela vai para aonde ela chega, ela consegue, Deus honra ela com isso, pessoas envolvidas com ela, lutando a mesma luta dela, e ela abençoando pessoas. Ela vai estar orando nesse momento, curve sua cabeça, e que você possa entender que a ceia do Senhor é um momento de celebrarmos aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Mas se você não tem compromisso, se você continua vivendo uma vida de leviandade, desculpa a expressão forte, você não é ovelha. A ovelha ouve a voz do Senhor. Então, se você está ouvindo o pastor falar contigo nessa noite, não faça ouvido de mercador. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Santifica-me, purifica-me. Eu quero fazer parte do seu aprisco, para a honra e glória do nome de Jesus.